Bom dia, muito obrigado. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Eu tenho realizado esse trabalho ao longo de 25 anos aqui em Brasília, numa instituição que tem como característica o trabalho em rede, em conexão com diferentes instituições da academia, da sociedade civil. E fico muito feliz de poder estar aqui diante das pessoas que estão envolvidas num projeto que é tão importante nessa perspectiva da construção do conhecimento de uma forma diferenciada. E é claro que é sempre difícil, principalmente para quem não é da academia, né, buscar o que a gente tem de diferente, de novo, para trazer um pouco para uma reflexão como essa. Eu queria começar comentando um pouco do incômodo que gerou na sociedade como um todo a manifestação da menina Greta na última reunião de clima em Nova York, que gerou reações de todos os lados, tanto das pessoas que concordam que a questão é um problema, né, por conta de uma forma de se manifestar que pareceu a muitos agressiva. E a fala dela, para mim, chama muita atenção, né, até pela condição dela de ser uma menina autista, muitas vezes eu fico imaginando, né, se ver nessa necessidade de chegar diante dos tomadores de decisão do mundo e dizer, gente, pelo amor de Deus, né, eu preciso vir aqui dizer isso, né, como assim eu tenho que vir aqui superar todas as minhas limitações de uma menina de 16 anos com autismo para chamar a atenção de vocês da importância que tem a decisão que vocês tomam no dia a dia. E acho que todos nós que somos, né, mais ou menos dessa geração que está em processos de reflexão, formulação ou tomada de decisão no mundo nesse momento, temos que chamar para si um pouco essa reflexão sobre essa responsabilidade, né? E nós aqui no Brasil mais ainda, né? Porque não bastasse o mundo estar no momento de tomada de decisão fundamental, a gente tem nesse momento aqui uma situação que agrava a nossa responsabilidade nesse caso, né? Quer dizer, como lidar com um governo, né, em que o negacionismo climático, o racismo, o obscurantismo, né, são regras, estão dando as cartas no país. Então, o nosso desafio aqui é muito maior. O Ailton Krenak lançou um livro recentemente chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E na situação que a gente vive, essa não deixa de ser uma ideia reconfortante de que a gente possa, de alguma maneira, contribuir para adiar esses processos que cada vez vão ser mais violentos e que vão afetar mais pessoas, né? E aí cabe um pouco a nós refletir como fazer essa diferença. Porque, evidentemente, é um momento em que todos nós precisamos nos reinventar em termos do conhecimento, da prática, inovar. Mas para fazer isso a gente tem que também, né, aprender a reaprender e voltar para escutar um pouco, né, do conhecimento que está fora, né, das paredes da academia, do conhecimento tradicional, esse diálogo, né, que a Berta Becker já dizia que é o único diálogo e troca de regimes de saberes que pode nos levar a construir essa coisa tão diferente que seria, né, o desenvolvimento com base, né, num país tropical, numa floresta em pé. E esse é um aprendizado que a gente só vai ganhar fazendo essa interação da academia com os de fora da academia. E ter, né, a coragem de fazer esse esforço no ambiente, no sistema acadêmico que a gente vive, já é inovador. Sair para conhecer outros regimes de conhecimento já é uma inovação. Construir coisas novas a partir dessa troca é revolucionário. Como foi revolucionário, por exemplo, para a luta dos direitos indígenas, quando o projeto de estudo de terras indígenas do Museu Nacional, ainda na década de 80, junto com o programa Povos Indígenas do Brasil, do Centro Ecumênico de Documentação e Informação, o CEDI, programa esse que foi das sementes da instituição que eu trabalho hoje, o ISA, começaram a trabalhar para realizar a primeira listagem de povos indígenas no Brasil, num processo para começar a colocar literalmente os índios no mapa. E numa época que não tinha celular, não tinha internet, não tinha nem computador, né, as pessoas começaram a criar uma rede que envolvia antropólogos, missionários, servidores públicos, estudantes, pesquisadores, lideranças indígenas, pessoas que atuavam na área de saúde. E essa rede
na época por carta e por telefone, né? Contribuiu para a construção de uma base de dados sobre as terras indígenas e os povos indígenas no Brasil, que levaram ao desenho de mapas também numa época que não existiam sistemas de informação geográfica, né, que existem hoje. Mapas esses que foram fundamentais para os índios conquistarem o capítulo 231 da Constituição. O reconhecimento dos direitos indígenas, ele surge de um esforço coletivo como esse, da sociedade, né, num processo de construção de um conhecimento que não existia, que começou ali. Passada essa etapa da conquista dos direitos indígenas na Constituição, uma parte dessas pessoas ainda envolvidas, né, no trabalho com povos indígenas, passou então a trabalhar na perspectiva da consolidação desses direitos em diferentes frentes, então, tanto do ponto de vista do trabalho de incidência política, usando, né, o Supremo Tribunal Federal como uma instância de aplicação da lei, mas também nos processos de demarcação física, com parcerias com o poder público e com as organizações locais, em processos de demarcação física que contribuíram também para ampliar o entendimento e o conhecimento sobre os sistemas de manejo e gestão dessas comunidades sobre os seus territórios. O conhecimento de novos sistemas produtivos, né, realizando efetivamente também essa troca de regimes de conhecimento, que foram fundamentais para que se avançasse no entendimento do papel desses territórios, no que essa diversidade de formas de manejo tem a nos ensinar e efetivamente apontar os caminhos para uma perspectiva de desenvolvimento sustentável com base no uso sustentável da floresta. Eu me lembro, em 1999, o ISA teve a oportunidade de participar de uma chamada pública do Programa de Biodiversidade, que trazia um dos objetivos, um dos compromissos do Brasil no âmbito da Convenção de Biodiversidade, que era estabelecer as áreas prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade para todos os biomas. E o programa foi, então, contratando grupos e consórcios de instituições para realizar esse trabalho, com base numa metodologia, na época, desenvolvida pela Conservação Internacional, que era uma metodologia fundamentada nos indicadores biológicos. Então, uma metodologia na qual o conhecimento sobre cada espécie ia sendo acumulado, né? E a partir do olhar que se tinha daquele conhecimento, se estabelecia o que eram áreas relevantes para conservação e uso sustentável da biodiversidade. Mas essa metodologia, ela era uma metodologia fundamentalmente de dados científicos, acadêmicos. E, ao pensar como fazer isso para a Amazônia, a gente assumiu o risco de adaptar a metodologia a uma interação com o conhecimento tradicional, trazendo para um seminário que em todos os outros biomas era fundamentalmente um seminário de pesquisa acadêmica, lideranças indígenas, representantes de comunidades extrativistas, quilombolas. E isso em 1999, houve um grande evento de mais de 300 pessoas em Macapá. E foi muito interessante acompanhar os debates, principalmente quando chegava naquele momento em que, diante de um mapa, o pesquisador dizia assim: olha, aqui nessa minha área, né, não tem registro dessa espécie. E a liderança indígena daquela região dizia assim: qual é mesmo a sua área aqui? Né? Porque era para muitos deles a primeira vez que eles estavam lidando com essa realidade de trocar informação com, né, os indígenas que viviam muitas vezes na região onde já havia pesquisa científica. Esse processo em Macapá foi muito rico pelo processo em si e pelo resultado, porque foi uma das primeiras vezes que a gente conseguiu, do ponto de vista da interação com a política pública, colocar no mapa a importância desses territórios para a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, contribuindo aí para fortalecer um debate global que já havia, que se consolidou na Convenção de Biodiversidade, sobre a importância desses territórios, e levando no âmbito das políticas nacionais a gente chegar até, alguns anos depois, a ter a Política Nacional da Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas, a PNGAT, que foi uma política também construída num processo extremamente participativo pelos próprios indígenas e que hoje traz alguns dos instrumentos mais importantes para lidar com a gestão desses territórios, que são os planos de gestão ambiental e territorial. Acho que um outro exemplo de interação de conhecimento flagrante na política para a Amazônia no Brasil foi quando os dados do INPE começaram a ser divulgados previamente para a comunidade acadêmica, para as organizações não governamentais e para lideranças dos movimentos sociais,
num processo que permitiu o cruzamento da informação do que se via de cima com o que se via de baixo e permitiu um conhecimento amplo sobre as dinâmicas do desmatamento da Amazônia, que primeiro nos tirou daquela pergunta, que era a pergunta que todo mundo fazia, qual é a causa do desmatamento, como se ela fosse uma só, permitiu uma compreensão da dinâmica e permitiu que o Brasil estabelecesse políticas efetivas para o combate ao desmatamento, conseguindo com isso reduzir os desmatamentos, sendo aí o primeiro país com efetivamente grande redução de emissões de gases de efeito estufa no contexto internacional. Esse processo de interação academia e sociedade legou à Amazônia as mais consistentes e eficazes propostas para a gestão sustentável da região. Esse momento que a gente vive, né, no país, para quem trabalha com essa agenda, para quem, né, tem a preocupação com a Amazônia, é um momento muito importante porque é um momento da gente encontrar as formas de resistir, por um lado, para poder voltar a construir alguma coisa depois. E aí, resistir nesse momento, eu acho que é fazer aquilo que a gente já sabe fazer melhor. Continuar fazendo essa diferença no chão, para as pessoas que estão lá, procurando essas soluções e garantindo que a gente continue construindo conhecimento, que é uma coisa que ninguém tira de nós, e que esse conhecimento nos permita resistir para que não tirem todo o resto dos direitos, né, da liberdade e dos territórios que querem tirar. Acho que um momento como esse, para um programa como o de vocês, o Odisseia, é um momento de celebrar uma conquista, encerrar um ciclo, é um momento importante para a gente refletir e buscar essa inspiração do que é positivo, do que conseguimos fazer juntos nesse momento, né? Juntar as pessoas para ter energia e buscar o que tem de melhor e a energia positiva daquilo que fazemos de melhor para poder seguir. Outro dia, num desses dias que a gente acorda e lê os jornais e fica um pouco desanimado, eu encontrei o Davi Yanomami e ele olhou para mim assim, eu devia estar com uma cara realmente assim triste, porque ele olhou para mim e falou: Adriana, vai passar. A gente precisa trabalhar muito, mas vai passar. E acho que essa perspectiva, né, que os índios dizem, o Ayrton Krenak disse, olha, a gente vem resistindo a isso há 500 anos, porque para a gente nunca foi diferente, né? A grande questão é onde está a resiliência dos não indígenas para lidar com isso. E aí eu acho que a gente tem que buscar essa experiência na perspectiva do bem viver indígena, considerando também a questão do cuidado, né? O cuidado com o que é comum, né? Porque não adianta a gente cuidar do planeta e não cuidar daquilo que é comum entre nós. E acho que a universidade vive um grande desafio nesse momento, a gente sabe, né? Que a gente vive uma sociedade doente e que isso se reflete, né, em todos os espaços da sociedade. E é muito importante que a gente também trabalhe essa perspectiva da saúde coletiva, da saúde individual, no âmbito desses esforços de procurar, né, um mundo diferente, um bem viver, o respeito à coletividade. E coletivos como esse que se juntam para fazer coisas positivas têm um grande potencial para encontrar nesse esforço do fazer positivo, né, o caminho desse cuidado também. Seja por destino ou por acaso, seja lá qual for a crença de cada um, é isso. Somos nós, aqui agora nesse espaço-tempo do mundo e do Brasil, no momento em que a gente tem no poder, né, o negacionismo, o obscurantismo, o racismo, e no momento em que a juventude global nos chama a reagir, né? Então, inevitavelmente, a gente tem um papel a cumprir, né? Seja no nosso dia a dia, seja no trabalho que a gente faz, seja numa perspectiva de que quem está na universidade é porque acredita em alguma coisa que tem a contribuir para a sociedade como um todo, né? Ninguém chega nesse espaço da sociedade, que é um espaço de privilégio ainda no nosso país, muito grande, mas ninguém chega aqui à toa e todos nós estamos aqui por uma perspectiva comum, né? E esse esforço incrível que é olhar uma iniciativa que tem tantas instituições reunidas, ele tem que ser visto como uma coisa extremamente positiva e aquilo que nos permite avançar. Porque nessa interação é em buscar o que tem de melhor do resultado daquilo, né,
que se pode fazer e que se dispõe a fazer no momento que uma iniciativa como essa se dispõe a também romper os limites da universidade, que estão as nossas esperanças, né? Nenhuma das instituições da sociedade que até hoje contribuiu para esse processo fez isso sozinha. A universidade sempre esteve presente em todos os espaços desse debate. E eu tenho certeza que uma iniciativa como essa, né, traz um espaço de reflexão para que a gente possa também construir resistência e resiliência pelo que vem pela frente, de tal maneira a que, quando tudo isso passar, a gente esteja no mesmo lugar para voltar a reconstruir as soluções e as perspectivas positivas para o Brasil e para a Amazônia. Obrigada.